não são só cientistas americanos que estão desaparecendo. Não, isso está acontecendo no mundo todo. No mundo todo, cientistas de pesquisas altamente sensíveis estão desaparecendo. E em especial na China. Eu não sei o que está acontecendo, meu povo, mas está acontecendo uma guerra silenciosa contra as mentes mais brilhantes do planeta Terra. E isso não é, de maneira nenhuma, uma coincidência. Isso é assustador. Eu sou Carol Capel, a sua alienígena favorita que corre sérios riscos de desaparecer. Porque, gente, olha a quantidade de gente ligada ao fenômeno OVNI que está desaparecendo. Então, antes de eu desaparecer, eu lancei uma escola para transmitir todo o conhecimento que eu tenho. Justamente porque se eu sumir, tá tudo lá. É a Escola Lumos, um lugar que eu criei para ensinar tudo o que eu sei. Então lá dentro tem uma iniciação exclusiva no cubo negro de Saturno, produzida por mim. Lá dentro tem uma iniciação exclusiva no hermetismo, na filosofia de Hermes Trismegistus, produzida por mim. E olha, essa aqui é especial, viu? Porque existem pelo menos 5.040 caminhos possíveis para um iniciado percorrer essa iniciação. E eu também sou iniciada na Santíssima Trinosofia de Saint Germain, então eu criei uma iniciação exclusiva ensinando os 12 códigos, e no final dessa iniciação tem uma meditação exclusiva, também criada por mim, onde todo mundo que tem acesso a essa iniciação consegue enxergar a chama violeta. Sabe o 7º raio? O raio de Saint Germain? Ah, e sabe Mãe Carol? Mãe Carol que tira tarô aqui pra vocês no YouTube? Pois é, tem um curso completo de tarô com Mãe Carol lá dentro também, te ensinando a tirar tarô. Não só como ferramenta de adivinhação, mas principalmente como ferramenta de autoconhecimento. Lá dentro também tem uma inteligência artificial de Mãe Carol, treinada por mim, treinada com todos os meus conhecimentos do tarô, justamente para você fazer quantas perguntas você quiser. E isso é só o começo, tá? Porque tem pessoas incríveis dentro da escola, como o Everton Araújo ensinando medicina germânica, a doutora Natália Mangeli com uma técnica incrível de emagrecimento, tem a Vanessa Huerta com a numerologia, a Adriana Mantovani com astrologia e matriz de destino, tem meu amigo Egrégora, sabe meu amigo Egrégora das músicas? Pois é, ele entrou na Escola Lumos com frequências sonoras. Lá dentro também tem a Paula Cabral do Quantic Desperte com assuntos multidimensionais, tem a Mestra Val com Reiki, tem Luciane Machado com aromaterapia e a Melissa de Silva, sabe? A Melissa Tobias, vocês devem conhecê-la como Melissa Tobias, a autora da Realidade de Madu, aquele livro que previu a pandemia de 2019, pois é, ela tá lá dentro com dharmas, com mesas incríveis, então assim, é um lugar completíssimo e você não pode ficar de fora da Escola Lumos. O link tá aqui embaixo na descrição da escola e também de todas essas iniciações e cursos que eu estou contando para vocês. Aqui embaixo na bio, sabe, do meu perfil, é só clicar e ir conhecer um pouquinho mais dentro do site. Agora, se liga nisso aqui, tá? Porque enquanto o FBI tá abrigando ali uma investigação formal sobre o desaparecimento ou morte de pelo menos 12 cientistas norte-americanos ligados a projetos nucleares, aeroespaciais, algo igualmente inquietante está surgindo do outro lado do mundo e quase que passou em silêncio, porque ninguém tá sabendo. A China, senhores, também está enterrando seus gênios. Então, ao menos 9 cientistas chineses de alto nível morreram em circunstâncias inexplicáveis nos últimos anos. As idades deles variam entre 26 e 68 anos. Na mídia chinesa, nas redes sociais, todas essas mortes foram atribuídas a acidentes de trânsito, outros acidentes não especificados ou simplesmente nenhuma causa informada. Agora, esse é o tipo de silêncio que faz muito barulho. O caso mais perturbador é o caso de Feng Yang, que tinha apenas 38 anos e ele era professor associado da Universidade Nacional de Tecnologia de Defesa Civil. E ele morreu num acidente de trânsito em Pequim às 2h35 da madrugada em 1º de julho de 2023, depois de sair de uma reunião de trabalho. As autoridades logo correram para falar que ele estava trabalhando em uma tarefa muito importante, igual os outros, né? E assim, no obituário dele publicado num site estatal de notícias científicas, ali estava descrito que ele se sacrificou no cumprimento do seu dever. Então assim, peraí, não foi acidente de trânsito, né? Porque, como assim um acidente de trânsito, uma pessoa que se sacrificou no cumprimento do seu dever? Bom,
O que eu sei é que ele foi enterrado em Babaoshan, que é um cemitério que fica ali em Pequim, e esse cemitério ele é reservado só para heróis do Estado, para mártires revolucionários e também para a elite do Partido Comunista Chinês. E ele era um cara, um programador da madrugada ali, né, que trabalhava ali programando coisas, mas ele foi enterrado como herói de guerra. Tipo, que tarefa é essa que ele estava cumprindo? Bom, esse cara, ele estava trabalhando num projeto chamado War School, que é o primeiro sistema de inteligência artificial da China para comando e controle militar. Esse sistema já estava sendo utilizado por pelo menos 10 departamentos do Exército de Libertação Popular e da Indústria de Defesa. E aí, depois desse caso aí, depois que aconteceu isso com esse cara, outros nomes foram se acumulando. Por exemplo, Lin Mingyong, de 49 anos, um químico biomédico de renome internacional e ganhador do prêmio do Ministério da Educação chinesa, morreu em Guangzhou em novembro de 2025 depois de uma doença súbita não explicada. Ele desenvolvia drogas inovadoras guiadas por visualização e regulação fotocontrolada, uma tecnologia de ponta e sério. Ele teve uma morte repentina, sem detalhes. E entre os mortos também está Zhang Xiaoxin, de 62 anos, que era especialista espacial do Centro Nacional de Meteorologia por Satélite da China. Ele que era especializado em sistemas de alerta precoce. Alguém que literalmente estava monitorando o céu por ameaças. Então, peraí, gente, o que verdadeiramente está acontecendo e será que nós estamos travando uma guerra silenciosa contra os nossos cientistas? E pior, será que não somos nós que estamos travando essa guerra? Será que são forças que nós não controlamos? Porque não existe nenhuma evidência de que Estados Unidos, China ou Rússia estejam engajadas em campanhas de assassinato de cientistas adversários. Bom, pelo menos não que a gente saiba, né? Mas os interesses ali em jogo, eles poderiam ser muito maiores. A gente está falando de fusão nuclear, propulsão de foguete, inteligência artificial militar, sistema de defesa espacial. Cada um desses mortos é um nó de uma teia gigante. Do lado lá dos Estados Unidos, o padrão é igualmente perturbador. A gente está falando que a Comissão de Supervisão da Câmara dos Representantes enviou uma carta ao Departamento de Energia, Departamento de Defesa, ao FBI, à NASA, a todos os órgãos, pedindo explicações sobre cientistas e funcionários ligados a segredos nucleares ou tecnologias de mísseis que morreram ou desapareceram misteriosamente nos últimos anos, classificando como uma ameaça grave à segurança nacional, ou seja, o FBI, o governo, está investigando. O próprio FBI mesmo assumiu a liderança dessas investigações, trabalhando em parceria com o Departamento de Energia, com o Departamento de Defesa e com forças policiais estaduais, locais, ali, justamente para buscar conexões entre os casos. E, gente, na mídia da língua chinesa, essas manchetes já estão gritando há muito tempo. Estão falando de 8 grandes cientistas que desapareceram misteriosamente. A própria emissora taiwanesa Formosa TV News, ela falou do fenômeno. E ela falou, gente, está acontecendo alguma coisa extremamente incomum. Os fóruns ali do continente, da própria China e de Hong Kong, porque vocês sabem que Hong Kong é separado, né, da China. Então existem fóruns que já estão discutindo isso abertamente. E daí surge uma camada ainda mais desconcertante dessa história que eu contei para vocês há algum tempo. O David Wilcock mesmo, que era pesquisador de OVNIs e que aparecia regularmente no canal History, ele falou durante uma live no canal dele. Ele falou sobre os cientistas desaparecidos, ele falou que ele poderia ser o próximo e morreu depois de 48 horas. E teve até uma galera que me mandou mensagem falando assim, ai Carol, porque o David, ele falou que ele ia se autodesviver. Ele ligou lá no serviço de emergência dos Estados Unidos falando que ele ia se autodesviver. Mas peraí, será que ele ligou mesmo? Ou será que estão justificando essa história falando que ele ligou falando que ia se autodesviver? Porque assim, a família dele confirmou que ele se autodesviveu. Mas numa publicação anterior ali, de alguns dias, 48 horas antes, ele expressou publicamente que ele nunca cometeria um autodesvivimento. E aí, gente, sempre tratam esses assuntos como coincidência. Ai, é só coincidência, mas pera. Junta todos os pontos, ó. Los Alamos, o JPL da NASA, a Universidade de Defesa da China, as câmeras de segurança que não registram nada, os corpos que nunca foram encontrados e o silêncio institucional. Até o momento, a gente sabe que não tem nenhuma ligação aparente confirmada entre os casos. Bom, pelo menos essa aqui é a versão oficial. Mas, quando a versão oficial precisa ser repetida tantas vezes, isso começa a soar como um pedido para que você pare de perguntar, não parece não? O que eu sei dessa história, meu povo, é que isso tá cada dia mais cabeludo, cada dia mais louco.
A gente não sabe se isso é governamental, se isso é de alguma força que vem de fora do planeta Terra, ou se isso é o que, por exemplo, disse a pesquisadora Amy Eskridge. Ela disse que não são extraterrestres, ela falou de ultraterrestres, seres humanos do futuro, e que esses caras estão aqui para controlar o desenvolvimento da humanidade. Então assim, pensa aqui comigo. Todos esses pesquisadores estavam trabalhando em coisas que poderiam fazer com que a gente avançasse 1000 anos em um ano. E aí, de repente, tem uma raça de seres humanos do futuro que está impedindo que a gente avance. O que eles querem com isso? Será que eles querem impedir que a gente se autodestrua porque eles já chegaram lá e perceberam que nós nos autodestruímos através dessa tecnologia que estava sendo construída? Ou será que eles estão contra a gente? Não faz sentido. Eu sei que não faz sentido. Mas, ao mesmo tempo, essa história é muito estranha.